A recaída é sempre um evento que é motivo de muito sofrimento para as pessoas que estão tentando parar de usar algum tipo de substância. Normalmente, após a recaída, a pessoa se cobra muito, fica muito arrependida, extremamente culpada. E a gente chama isso de efeitos de violação da abstinência, que é aquele sofrimento interno, aquela cobrança interna que a pessoa tem por ter violado o seu processo de recuperação, violado a sua abstinência. E é sempre muito sofrido isso para a pessoa que passa por uma recaída. Por isso que nesse vídeo eu vou trazer para você algumas informações muito importantes que podem mudar a maneira de você olhar as suas recaídas, no sentido de você desenvolver uma perspectiva, uma postura, uma visão mais de compaixão, de compreensão e de aceitação do próprio processo. Com isso, é claro que toda recaída vai ser um pouco dolorosa, vai ser sofrida, mas você talvez não se cobre tanto, se compreenda mais e isso te motive mais a permanecer no processo e não desistir por achar que o seu caso não tem jeito, que você não tem jeito mesmo, que você sempre recai, porque todo mundo fica abstinente e você não consegue. Sai dessa armadilha cognitiva porque isso só te deixa pior e muitas vezes faz a pessoa usar mais. Então preste muita atenção nesse vídeo. Já se inscreva, deixa o like, compartilhe o nosso canal com outras pessoas, faça parte da nossa comunidade no WhatsApp. Lá a gente tem grupos gratuitos que podem ajudar você que está em recuperação, familiares de dependentes químicos em recuperação, tem muitos grupos de apoio para você lá, é gratuito, o link está na descrição do vídeo. E se você acha que o nosso trabalho ajuda você e quer ter acesso a conteúdos exclusivos, programa de prevenção de recaída, cursos de capacitação na área de dependência química, seja membro da Academia SOS, a nossa área de membros, o link está na descrição do vídeo. Bom, por que a pessoa se cobra tanto? Isso, como eu já falei, é resultado dos efeitos de violação da abstinência. Normalmente, a pessoa estava muito motivada a parar de usar drogas e a droga, o álcool, traz aquela ressaca moral, aquela cobrança interna, aquela pressão interna que a pessoa impõe sobre ela mesma. Muitas vezes isso vem carregado de julgamentos, julgamentos excessivos da própria pessoa. Eu não valho nada, eu sou um fracassado, eu não presto. E o que eu acho que pode ajudar você a amenizar essa autocobrança excessiva, esse sofrimento excessivo, é desconstruir o idealismo acerca do processo de recuperação que muitas pessoas têm. O que é o idealismo? O idealismo é quando a gente imagina que a recuperação ela tem que ser perfeita, ela tem que ser para sempre. De um modo geral, é quando você imagina que você vai entrar em recuperação e nessa imaginação sua não existe recaída, você nunca vai voltar a usar drogas, porque é assim que você deseja. Isso é idealismo, é o que você deseja que aconteça com você. Ao invés disso, eu proponho que você seja mais pragmático, mais realista. Então a gente tem que desconstruir o idealismo e viver mais o pragmatismo. Porque a recuperação perfeita, ela não é possível, não existe recuperação perfeita. A recuperação perfeita é aquela que é idealizada, mas a recuperação pragmática é a recuperação possível. Então a gente tem que diferenciar a recuperação idealizada da recuperação perfeita da recuperação possível. Vamos pensar, por exemplo, como um corredor. Imagine que você faz muitos anos que você não pratica atividade física e você quer começar a correr. Você quer correr 50 quilômetros. Só que isso é o que você idealiza, é o que eu desejo. Só que pelo fato de você não estar correndo há muito tempo, você vai conseguir correr 50 quilômetros? Não, não vai. Você precisa começar de baixo, começar aos poucos. Então, sendo pragmático, o pragmatismo ele me leva a crer que, olha, se eu começar a treinar pequenas caminhadas nos primeiros dias, depois eu começo a fazer uma corrida mais lenta, corro 3 vezes por dia 1 quilômetro, depois eu aumento para 2, depois eu aumento para 3, daqui sei lá quantos meses aí você vai estar correndo 50 quilômetros. Isso é pragmatismo, é trilhar, imaginar um caminho possível de acordo com a sua realidade e não uma meta inalcançável ou uma meta não realista ou uma meta que está longe da sua condição atual, do seu momento atual. Isso não quer dizer que a abstinência total de substância seja impossível. Quer dizer que talvez no momento em que você se encontra, a abstinência total ela não é possível, mas é um resultado talvez a longo prazo que se você percorrer, você vai alcançar. Então, idealismo versus pragmatismo. Então, só para resumir, como você vê, a definição de idealismo consiste na tendência para idealizar a realidade, projetando-a de maneira ideal, imaginária e perfeita,
é a propensão para se deixar levar por ideias e não pela prática. Um exemplo comum: tenho que parar de usar de uma vez por todas, nunca mais usar. Já o pragmatismo é a análise das coisas através de uma abordagem prática e real. Um exemplo: eu tenho o desejo de parar, mas sei que a abstinência total é o resultado desejado. Mas para alcançar esse resultado, recaídas podem acontecer, pois fazem parte do processo. Então, enquanto o pragmatismo busca olhar para resultados práticos e avaliar os resultados práticos, as metas realistas e alcançáveis, o idealismo ele é um modelo de comportamento idealizado. E a meta é tentar encaixar todas as pessoas nesse modelo redondinho, bonitinho que todo mundo deve seguir. Então, por exemplo, a abstinência total, ela é definida como resultado ideal e todos devem buscar esse resultado. Isso é o idealismo. Então, só para concluir, idealismo é o que eu deveria fazer e o pragmatismo é o que eu posso e consigo fazer nas atuais circunstâncias, dadas as condições que eu tenho no atual momento. Quando a gente olha para a nossa recuperação de maneira pragmática, nós aceitamos e comemoramos aprendizagens parciais. A gente não é tão exigente, tão autoritário, carrasco e ditador como o nosso processo. A gente não fica se julgando por não conseguir a abstinência perfeita. Ou seja, se eu usava a cada 3 dias e agora eu uso a cada 7, é uma aprendizagem parcial, houve uma evolução, então comemore. Se depois você consegue ficar 10 dias, houve uma evolução. Se você, em vez de usar a quantidade que você usava, você conseguiu reduzir a quantidade, houve uma evolução. Se você às vezes melhorou sua qualidade de vida, está sendo mais produtivo, mais saudável, praticando atividade física, cuidando da sua saúde mental, enfim, melhorou alguma coisa da sua qualidade de vida, mesmo que ainda você não esteja em abstinência total, houve alguma melhora. Então, olhar para a sua recuperação de maneira pragmática é olhar para as aprendizagens parciais dentro desse processo de recuperação. E a recaída, ela nada mais é do que uma parte desse processo. É uma dificuldade que houve, um erro que aconteceu no meio do processo, alguma situação que você não conseguiu lidar, alguma emoção que você não conseguiu gerenciar, algum conflito social ali, interpessoal, que você não conseguiu administrar. E pensando nisso, essas situações que vão provocando recaídas são situações que vão te mostrando aonde você tem que trabalhar dentro desse processo, porque é ali aonde você tem que desenvolver uma habilidade, entendeu? Então saia do idealismo e comece a olhar mais a sua recuperação de modo pragmático. O idealismo, ele esmaga a sua autoestima, ele destrói a sua autoconfiança e ele culpabiliza o indivíduo pelo seu fracasso e ainda piora as coisas, porque ele exige do indivíduo algo que ele ainda não está pronto para fazer. Pode prestar atenção para você ver. Normalmente, quando a pessoa recai, ela fala que a única culpada pela recaída dela é ela mesma, como se existisse culpados. Quando ela olha para a sua própria recaída e para a sua recuperação de maneira idealizada, ela fica encontrando nela mesma a culpa, em vez de tentar analisar quais fatores que contribuíram para a recaída. Ela prefere se culpar do que olhar para os fatores que levaram ela à recaída. Ou seja, olhar para os fatores que te levaram à recaída é um olhar pragmático. Ficar se culpando porque você é o culpado, o único culpado pela sua recaída, é um olhar idealista. Então, se você desenvolver um olhar mais pragmático para o seu próprio processo de recuperação, eu tenho certeza que você não vai se cobrar tanto. A recaída sempre vai te trazer uma certa ressaca moral, um certo arrependimento, mas eu tenho certeza que se você olhar para a sua recaída de modo pragmático, você vai se sentir melhor. Concorda? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e coloque a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Até o próximo vídeo.